Olá pessoal, meu nome é Elcio Praciano e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre siglas e abreviaturas. Vamos lá? Mas antes da gente continuar, não esqueça de dar o seu like agora, porque mais tarde você vai acabar esquecendo. Os tópicos de hoje são o seguinte, dá uma olhadinha aí. Diferença de siglas e abreviatura, o que são siglas e como se formam, como formamos o plural das siglas, plurais errados das siglas, como usar siglas na redação, como são abreviaturas e como se formam, erros mais comuns usando abreviaturas, como usar as abreviaturas na redação. Vamos lá então? Vamos inicialmente falar sobre a diferença que existe entre sigla e abreviatura. Siglas, antes de mais nada, são formadas por letras das iniciais de uma expressão qualquer, como por exemplo FGTS, PIS, IPVA, IPTU. Que esses exemplos, como por exemplo IPTU, são formados por letras, IPTU. E um detalhe bastante importante das siglas é que não possui ponto. Ainda existem pessoas que acreditam que essas siglas precisam levar ponto. Por exemplo, I.P.T.U. Porém, não tem. Já as abreviaturas, uma das grandes características dela é que ela possui um ponto abreviativo. Outra característica da abreviatura é que ela é parte de uma palavra. Como, por exemplo, a palavra página tem como abreviatura PAG. Então você vai encontrar PAG, ponto. Vamos falar sobre as siglas. Então, como falei inicialmente, as siglas são nada mais nada menos do que letras que representam uma expressão, como por exemplo IPTU. Veja aí na tela alguns exemplos de siglas. Vocês estão vendo aí FGTS. Então temos a sigla FGTS, que representa a expressão Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O outro exemplo que você está vendo na tela também é a sigla IPVA. As letras IPVA representam a expressão Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Como é que as siglas se formam? Como é que a gente cria as siglas? Antes de mais nada, como falei, ela é a letra inicial de cada uma das expressões que elas representam. Mas nem sempre são assim. Por exemplo, é o caso da palavra IPTU. A palavra IPTU é formada por cada uma das letras da expressão que representa. Então temos IPTU, que significa Imposto Predial Territorial Urbano. Mas às vezes, para facilitar a pronúncia da sigla, nós acrescentamos mais de um elemento de uma das palavras. É o caso, por exemplo, da sigla ANEEL. ANEEL é a sigla formada a partir de Agência Nacional de Energia Elétrica. E nesse caso, foi incluído o L com o objetivo de facilitar a pronúncia, para que a sigla fosse pronunciável. O processo 3 pode-se formar a sigla através da supressão de algum elemento, também com o objetivo de facilitar a leitura. Veja como exemplo a sigla formada da expressão Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. A princípio, a sigla deveria ser EBCT, porém, essa não é a sigla dessa empresa. A sigla verdadeira, então, é ECT. Então, houve a supressão do B com o intuito de facilitar a leitura ou de deixá-la visualmente melhor. O processo 3, normalmente se formam siglas para expressar simbologias internacionais. É o caso, por exemplo, da palavra quilômetro, metro ou litro. Como é que a gente faz o plural das siglas? Nesse quesito, eu gostaria de dar um pouco mais de atenção, que normalmente as pessoas fazem o plural errado dessas palavras. Como, por exemplo, o que você está vendo aí na tela. Você pode observar que, assim como muitas vezes a gente vê CD sendo colocado no plural como se fosse com apóstrofo, portanto CD apóstrofo S, que é o plural errado, o certo das siglas é você colocar somente um S no final. Então, o plural de CD seria CDs sem apóstrofo. O exemplo que você está vendo aí na tela, ele demonstra justamente uma palavra como GPS, a pessoa colocou um apóstrofo, colocou a sigla apóstrofo S. E na tentativa de repente imitar, por exemplo, a língua norte-americana, aplicou o plural errado, porque nem mesmo na língua norte-americana o plural se faz através do apóstrofo. Na língua portuguesa, a gente coloca o apóstrofo com o intuito de demonstrar uma redução ou uma supressão de um caractere, de uma letra. Como, por exemplo,
lata d'água. Nós colocamos então d'água entre o D e o A, colocamos um apóstrofo para esconder uma letra que sumiu aí. No caso, lata de água. Professor, como é que eu faço o plural de siglas que terminam em S, como por exemplo FGTS? Assim como algumas palavras da língua portuguesa que também terminam em S, a exemplo aqui temos a palavra lápis, a forma do plural simplesmente não existe. Você aplica a sigla no plural sem nenhuma alteração da palavra. Professor, como é que eu faço para utilizar as siglas na minha redação? Primeiramente, a gente vai utilizar siglas apenas aquelas que são consagradas. Por exemplo, eu poderia utilizar IPVA, FGTS, IPTU, porque são siglas que já são conhecidas, já são consagradas. Então não há nenhum problema utilizar essas aí. Então uma sigla que você percebe que ela não é tão difundida assim, não é tão conhecida, ou apenas conhecida apenas uma região. Vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo, da Universidade Federal do Paraná, o UFPR. Ocorre risco então de você usar essa sigla em uma região onde as pessoas não conhecem esse instituto, né? Embora seja bastante conhecido. Eu volto a ressaltar que as siglas não possuem ponto, então não cometa o erro de, por exemplo, na sigla FGTS, você colocar pontos intermediários nas letras. Então F ponto, G ponto, T ponto, S ponto. E tampouco deve colocar também o ponto no final. FGTS ponto, a não ser que a sigla esteja no final da oração. Agora, observe alguns detalhes, algumas regras da aplicação dessas siglas. Toda sigla com 3 letras ou menos deve ser grafada toda ela em maiúsculo, como por exemplo as siglas de alguns partidos políticos. Outra regrinha básica é o seguinte: quando a sigla tiver 4 letras ou mais e ela for pronunciável, veja o exemplo na tela. Aí nós temos a sigla de MASP, que significa Museu de Arte de São Paulo. Nesse caso, a palavra MASP ela é pronunciável. Então eu coloco apenas a primeira letra, no caso M, em maiúsculo, e o resto eu coloco em minúsculo. Agora, se você pegar a sigla BNDES, a sigla não é pronunciável. Toda vez que a gente fala a sigla, a gente fala cada uma das letras, BNDES. Então, nesse caso, a gente deve grafar toda ela em maiúscula. Professor, e quando a sigla for de origem estrangeira, como é que eu faço? Muito simples. Quando a sigla e a forma extensa houver uma forma traduzida, então você usa a sigla em português. É o caso, por exemplo, de ONU. ONU é uma sigla traduzida. Nós temos então a Organização das Nações Unidas, que é a sigla de um órgão internacional, porém traduzida para nós. Se não houver tradução, você usa a sigla original e segue as mesmas regras que agora há pouco eu falei. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre abreviaturas, né? Bom, as abreviaturas, como já inicialmente já falei, são fragmentos de palavras com o intuito de reduzir a extensão dessa palavra. Como é o caso, por exemplo, da palavra páginas, que páginas possui 7 letras, a abreviatura possui 4 letras. Nós temos uma redução significativa. Isso então é uma abreviatura e não uma sigla. Outras abreviaturas conhecidas é o caso de professor, doutor, senhor. Uma característica das abreviaturas é que possui então um ponto abreviativo. Então ao final dela temos um ponto. Então veja na tela alguns exemplos. Então temos a abreviatura de professor, que fica então prof. De doutor, dr. De senhor, temos sr. E pode observar que em todas nós temos um ponto, independente de estar no final ou no meio de uma oração. Uma recomendação, uma regra para a criação de abreviatura é ela terminar em consoantes. Por isso, então, temos a abreviatura de professor terminando em F, de doutor terminando em R e de senhor terminando em R também. Pode observar aí também a abreviatura de filosofia e gramática, também terminam em consoantes. Outra regrinha com relação à formação de abreviatura é a questão do uso do acento. O acento que tinha na palavra original deve ser mantido, a não ser que o acento fique na parte descartada. Agora veja que a palavra século, por exemplo, ao ser abreviada, o E é acentuado, na abreviatura deve conter também o acento. A palavra página também mantém o acento na sua sigla, observe. E o plural, professor, como é que eu faço? Como uma palavra comum. Observem na tela algumas abreviaturas
com o seu plural. Então temos a palavra página, a gente acrescenta o S, formamos então plural. Assim como a palavra doutor, a abreviatura é DR e colocamos um S para formar o seu plural. Como é que formamos o plural daquelas abreviaturas de símbolos internacionais? Esse caso, a gente não coloca, por exemplo, ponto final. Vejamos aí na tela. Temos então a abreviatura de metro, então fazemos 1 metro, 2 metros, 3 metros. Embora eu faça a leitura no plural, 1 metro, 2 metros, 3 metros, eu não coloco S depois do M. Assim como, por exemplo, a abreviatura de hora. Veja aí, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Agora, só tome cuidado com a abreviatura de horas, porque muitas vezes as pessoas se enganam. Coloca então, por exemplo, 2 horas, bota 2HR ou 2HRS. A abreviatura de horas é H somente e pronto. Bota um Hzinho minúsculo e você abreviou então horas. Veja na tela aí. Então temos 1 hora, 2 horas, 3 horas. Agora, outro detalhe que as pessoas geralmente confundem também é na hora quebrada. Então, por exemplo, 3 horas e 30 minutos. Como é que você faz a abreviatura? Você coloca então 3H, sem espaço nenhum, 30 min. Assim você fez a abreviatura de hora quebrada. Assim também é como a questão do litro. Observe, 1 litro, 2 litros, 3 litros. Apenas um L e sem o S no final. Vejamos agora algumas abreviaturas especiais. Veja na tela, por exemplo, a abreviatura de companhia. A palavra companhia, nós fazemos a abreviatura dessa forma como vocês estão vendo aí. Nós temos então CIA, ou ainda limitada. Veja como é que fica, LTDA. Então nós temos abreviaturas especiais que já foram consagradas e assim permanecem. E as abreviaturas que designam pontos geográficos, como é que eu faço? Essas deveremos escrever por extenso. Então, se você vai escrever na sua redação São Paulo, não coloque SP. Coloque São Paulo. Se você vai escrever, por exemplo, Rio de Janeiro, não coloque RJ. Coloque Rio de Janeiro. Embora um erro como esse, ele normalmente passa batido numa redação. Mas, se o seu corretor quiser marcar essa pontuação, ele estaria marcando corretamente. Vamos dar uma olhadinha agora em algumas abreviaturas clássicas, como, por exemplo, os estados brasileiros. No caso dos estados brasileiros, fazemos a abreviatura com 2 letras e no final da frase colocamos o ponto. E os meses do ano, professor? Como é que a gente faz a abreviatura desses meses? Também tem suas formas fixas. Segue aquela regrinha, né, de finalizar com consoante, certo? Dá uma olhadinha aí nos exemplos. Então temos ali janeiro, sendo abreviado, fevereiro, março, abril, maio. Não admite abreviatura, então fica maio mesmo, até porque já é uma palavra muito pequena. Depois temos junho, julho, atende-se para agosto. Agosto, então, são 2 letrinhas, AG. E os outros seguem a forma normal. E os símbolos químicos, professor? Como é que eu faço? Os símbolos químicos, por se tratar de convenções internacionais, fazemos a abreviatura com 1 ou 2 letras, seguindo padrões internacionais. Então, por exemplo, a prata, você vai ter ali AG, nitrogênio, oxigênio, carbono, você vai fazer apenas uma letra. Zinco, entre outros, você vai utilizar então 2 caracteres. Lembrando de não colocar ponto depois dela, a não ser que esteja no final das orações. As unidades de tempo, aquelas que seguem também padrões internacionais, têm sua forma fixa, como falei agora há pouco, né? Quilômetro, metro, litro, horas. E não se esqueça de não colocar ponto no final. Quando em uma redação eu não devo fazer abreviatura? Bom, por regra, se você for escrever uma carta para o presidente da República, você não deve utilizar nenhuma abreviatura. Esta é o que diz a regra. Ok, pessoal? Espero que você tenha colocado o like. Então, se você gostou, coloca o like. Não esqueça também de fazer algum comentário. Se você teve alguma dúvida, faça um comentário. Não esqueça também de compartilhar com seus amigos, via Facebook ou WhatsApp, seja como for, tá? E principalmente, se inscreva em nosso canal, tá ok? Até mais então, pessoal.